Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exames laboratoriais, a gente vai falar sobre aspectos específicos que a gente precisa ver nos pacientes que a gente atende e que fazem total diferença quando a gente faz uma avaliação metabólica e nutricional. Eu tenho visto que por conta de alguns desconhecimentos dessa área, a gente tem visto cada vez mais condutas nutricionais totalmente erradas, que às vezes prejudicam até as pessoas que a gente atende. Dentre os objetivos que a gente vai trabalhar aqui, um dos principais é justamente entender como utilizar essa avaliação metabólica e bioquímica para os nossos pacientes. Então vamos lá. Tem alguns princípios da avaliação metabólica. Então são metas que a gente precisa ter para fazer uma leitura de exames mais assertiva. Se a gente não tiver essas ideias em mente, vai sair tudo errado, tá? Então uma delas eu coloquei em primeiro, que eu entendo que é de fato uma das mais importantes, é saber quem é o dono do exame. Quando a pessoa chega para você e ela traz um resultado de exame, não basta olhar para as faixas de referência. E vale a pena a gente comentar, que isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas sabem, que a faixa de referência dos exames é uma faixa criada para que a gente possa verificar o que as pessoas sem doenças costumam apresentar de valores. Então essas faixas não são faixas nutricionais. E nós temos para muitos exames também as faixas nutricionais. A questão é que essas faixas nutricionais, se eu não souber quem é o paciente, vai dar tudo errado também. Então a gente vai conversar um pouco, sobre isso, nessa aula, para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse entendimento. A gente precisa lembrar também que é fundamental que a gente conheça a bioquímica do composto que a gente estuda. Isso faz total diferença e para a gente, profissionais de saúde, a bioquímica costuma ser, ou foi na faculdade, para a maior parte de nós, um grande problema. Primeiro ano da faculdade, no momento que a gente ainda não entendia toda a conexão do corpo humano, e aquele monte de nome com vias que a gente não sabia associar. Então, geralmente a gente sai da faculdade com essa trava. Poxa, mas bioquímica é uma coisa difícil. E a bioquímica não é para ser difícil. A bioquímica, quando a gente já está se formando ou se formou, ela tem que ser relida, tem que ser reestruturada, e é isso que a gente vai fazer aqui com alguns compostos. Se eu não entendo a bioquímica, eu viro um seguidor de protocolos. E uma das coisas mais legais que a gente tem no atendimento é justamente sair do protocolo. Pegar o exame do paciente, ler o paciente e a gente poder dar uma conduta independente de qualquer outro elemento. Isso é possível. E isso que a gente vai conversar aqui para você entender um pouco mais como fica mais detalhado. E eu preciso entender a fisiologia do processo que o paciente está vivendo. Isso é fundamental. E, além disso, é uma outra meta de entendimento nosso, é o entendimento que eu chamo de entendimento cinético. Como que aquelas substâncias no exame de sangue, elas se conversam. Praticamente todos os exames têm conexões. Então, se você vai ler um exame, você tem que ler os outros que se conectam com ele. Porque se você não fizer isso, vai dar tudo errado. Tá? Então, esse é o conceito que eu queria deixar muito claro para vocês aqui, que é uma meta nossa nessa aula. Eu tenho que entender quem é a pessoa, eu tenho que entender a substância que está sendo estudada, seja a bioquímica e a fisiologia, que está integrada a isso, e eu tenho que entender essas conexões. Tá? Eu vejo que, geralmente, o nosso perfil aqui de alunos costuma ser de médicos e nutricionistas, já formados, ou pessoas que estão se formando, estão no final da faculdade. Então, essa aula aqui ela serve para todos vocês. A gente vai trabalhar com esse conhecimento de forma a integrar mais esses elementos todos, para que todas as especialidades, todas as áreas possam, de alguma forma, aqui, aprofundar os conhecimentos. E eu prefiro aqui, na nossa aula, que a gente tenha pessoas que realmente queiram aprofundar esse entendimento dos exames laboratoriais, do que ter muitas pessoas que não vão poder se aprofundar tanto, porque aqui eu quero entrar um pouco mais no conhecimento mais profundo. Então, muitas vezes, quem não é da área de saúde, que está de curioso para ver, vai ter dificuldade aqui, porque essa área é realmente para quem está na área das ciências biológicas e na área de saúde. Então, o que acontece aqui? Quando a gente vai trabalhar com esses princípios, a gente precisa ter alguma ideia prática, E eu vou sugerir para a gente trabalhar em cima de um caso clínico. Então, é isso que eu vou apresentar para você aqui, tá? Eu quero que você tenha aí uma visão um pouco mais real, realmente, do que está acontecendo com os pacientes, porque uma das coisas que eu mais tenho pavor em qualquer formação, em qualquer curso que a gente faz, é quando tem muita teoria e a gente não consegue ter aplicabilidade. Como é que eu uso aquilo na prática? Você estudou ali páginas e páginas, aí você fala, tá bom, como é que eu olho isso no exame, o que está acontecendo? E esse é um conhecimento que a gente precisa desenvolver, que é o que a gente vai fazer aqui. Dá para a gente fazer essa integração.
tá? E geralmente essa falta de conhecimento, ela é um obstáculo para que a gente possa chegar num bom atendimento profissional. O que eu vejo, né, isso é uma percepção minha, eu tenho praticamente 20 anos de aulas, né, que eu ministro aulas, é que grande parte dos alunos fica muito frustrado quando você pega os exames e não consegue de fato ler a pessoa. O exame, ele tem que ser a leitura da pessoa. Quando você lê o exame, a pessoa tem que falar assim, nossa, esse sou eu mesmo. É isso aqui que eu sinto mesmo. Então, uma coisa muito interessante, né, nessa leitura é que a gente consegue, no próprio consultório, deixar de fazer algumas perguntas na anamnese. Porque a gente já vai estar vendo nos exames, a gente conta isso para a pessoa. Então, isso é muito legal. E a gente cria nessa leitura dos exames, que é essa prática que eu quero trazer para vocês, esse conhecimento, essa nova descoberta, a gente cria uma nova forma de trabalhar em consultório, que ela é muito mais humanizada, ela é muito mais gostosa e ela traz um aprendizado muito grande para a gente e para os pacientes. Para quem já é formado, chega uma hora que você já dominou muitas coisas. Você sabe como corrigir um ferro, como corrigir uma vitamina B12, como arrumar a tireoide de alguém. Você já dominou esse tratamento com suplementos ou com medicamentos. Mas o que alimenta a gente mesmo é quando a pessoa chega e fala assim, nossa, isso aqui que você conseguiu montar, me elucidou o que está acontecendo na minha vida, eu consegui fazer uma transformação de vida mesmo, né? E isso traz para a gente muito mais satisfação do que simplesmente corrigir bioquimicamente um nutriente ou um estado metabólico. Então, esse tipo de junção, eu gostaria muito de trazer para você aqui para dar mais sentido para o nosso atendimento. E a gente, dentro do atendimento clínico, a gente acaba vivendo algo que é muito importante. A gente tem a possibilidade de entrar em várias vidas ao longo dos dias. Não são todas as áreas que permitem isso. Tem pessoas que têm trabalhos que elas ficam simplesmente focados numa coisa mecânica. A gente consegue interagir com o ser humano. A gente consegue ver o sofrimento, as dores, a gente consegue ver outras vidas durante a nossa própria vida. E isso, se a gente souber aproveitar dessa oportunidade, isso é uma forma de crescimento pessoal para a gente e é uma forma de engrandecer o paciente também no seu entendimento de vida. E a gente consegue fazer isso usando os exames, tá? Então a gente vai trabalhar com isso. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais como é que a gente faz essa correlação. Grande parte dos ensinamentos que eu quero dar aqui é para que você possa ter esse conhecimento e poder atingir alguns pontos que eu fui chegando no consultório ao longo desses mais de 20 anos de atendimento. Tem muitas coisas que eu aprendi com grandes mestres, tem coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, e essa interação, então, é o que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu trouxe um caso clínico que eu quero descrever para você. Eu vou trazer vários exames que essa pessoa fez nesse caso clínico. O que a gente vai só lembrar que esses exames a gente vai ter que filtrar. Porque às vezes chega na nossa frente, no consultório, né, o paciente traz um monte de exame e às vezes a gente não sabe como organiza aquilo. Então, um ponto importante que eu queria que você tivesse sempre claro. Além de saber quem é o dono do paciente, quem é o dono do exame, né, a bioquímica, a fisiologia, como os nutrientes se interagem, eu preciso ordenar o que é mais importante. A pessoa pode ter 10 problemas. Eu preciso saber qual é o pior deles, qual que é o principal. Então, tem o problema principal, que é o que a pessoa às vezes refere. Mas tem um problema que às vezes é maior, que você está vendo nos exames, que vai dar uma consequência muito maior para ela nos próximos anos ou meses, se ela não arrumar, do que a própria queixa dela. Então, a gente tem que ter essa habilidade de fazer essa leitura, tá? Então, a minha ideia é que você não fique mais inseguro quando for realizar uma avaliação metabólica e nutricional, né? E isso é um passo inicial para a gente de chegar nesse entendimento através desses elementos. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um caso clínico, tá? Um caso real. É uma mulher de 44 anos. Ela é economista, trabalha no mercado financeiro. Gente, uma dica para vocês, tá? Isso aqui é muito importante. Tem perguntas na anamnese que são fundamentais que você faça e não a sua secretária ou a pessoa que atende o seu paciente para fazer um cadastro. Eu, particularmente, eu gosto de pegar todos os dados do paciente. Eu pego a data de nascimento, a idade, o e-mail, a cidade que mora, o estado civil, se a pessoa tem alguma religião, qual é a profissão. Por que eu preciso desses dados? Porque conforme a pessoa vai te contando, você vê nuances na fala dela que vão te mostrar coisas que estão acontecendo por trás da vida dela. Então, um exemplo clássico que eu dou que é o seguinte: estado civil, a pessoa fala assim, casado,
opa, tem alguma coisa aí nesse casamento, né? Ou é uma união estável, ou a pessoa está se separando, ou ela está morando junto e ainda não achou uma configuração para essa forma de nomear a relação. Mas são pontos importantes, porque quando eu avalio os exames, o estado emocional faz toda a diferença. A gente vai chegar nisso, a gente vai ver isso nesse próprio exame, tá? Então, veja só, é uma mulher economista que trabalha no mercado financeiro. Ela é casada, tem uma filha de 4 anos de idade. Sempre teve um peso adequado, segundo ela, e ela vem ganhando peso nos últimos 2 anos. Ela não bebe, não fuma, ela faz uma atividade física umas 3 vezes por semana, né? Ela faz, segundo ela, um pilates leve, que é o que ela aguenta. Ela dorme 7 horas por noite, ela demora para adormecer e ela acorda, aparentemente sem motivo, algumas vezes no meio da noite. Tudo isso aqui eu vou descrever para vocês por que é importante a gente saber, tá? E como é que isso aqui vai refletir nos exames. Ela evacua a cada 3 dias, se usa módulo de fibras, senão ela não vai ao banheiro. Tem uma menstruação regular, não usa anticoncepcional. O fluxo dela, né, ela tem a menstruação a cada 28 dias, um fluxo de 6 dias e é intenso por 2 dias. Ela tem 1,65 m, pesa 66,7 kg, ela gostaria de ter 60 kg e tem um IMC de 24,5. Então ela está numa eutrofia, tecnicamente falando, né? Vou fazer já um parênteses que eu quero te passar uma informação muito importante aqui que eu gostaria que você sempre olhasse no seu paciente, tá? Tem muitas formas de olhar para o peso. Então, o peso, eu brinco com os pacientes que tem 3 tipos de peso que mais me interessam. Então, um deles é o peso do índice de massa corporal, da companhia de seguros norte-americana que criou aquele índice. E o IMC fala assim, tá hipertrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3 e por aí vai. Então, se eu for olhar aqui o peso, né, dessa parte estatística, né, dessa parte ligada aí ao IMC, ela está em eutrofia, ela tem um peso tecnicamente normal, entre aspas. Mas tem um peso muito importante que para a gente é fundamental saber, que é o que eu chamo de peso metabólico. Ou seja, o que o seu corpo acha do peso que você tem. Gente, isso aqui aparece tudo no exame. Dá para saber se o peso que você tem mantém suas funções orgânicas bem balanceadas e funcionantes. E a gente consegue enxergar isso. É só um treinamento, que não é nada complicado, que a gente consegue ver isso. Tá? Aliás, eu aprendi que as coisas difíceis são um aglomerado de coisas fáceis. Então, se a gente for pegar cada pedacinho e tornar fácil, quando a gente junta tudo, fica bastante tranquilo de entender o conjunto. Então, esse é o segundo peso, que é o peso metabólico. E muitas vezes o que importa para a pessoa é o que eu chamo de peso estético, o que ela acha dela mesma. E esse peso estético ele pode contrastar com o peso metabólico. Por exemplo, eu posso ter um caso mais comum, que é uma mulher na menopausa, que ela gostaria de pesar menos do que ela pesa hoje. Só que quando ela emagrece, o rosto dela, ela acha que fica flácido. Então ela precisaria emagrecer, porque metabolicamente ela não tá bem, mas quando ela emagrece, ela não se sente confortável fisicamente. E esse conflito torna mais difícil o ajuste de peso. A gente precisa considerar isso. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante aí que a gente precisa sempre perguntar nessa condição do peso. Então, a pessoa gostaria de ter 60. Né? A gente vai ver se esse 60 fica compatível com o que ela quer ou não. Quais queixas que ela traz pra gente? Ela tem uma fadiga física, ela tem cansaço, ela fala que no final do dia ela está morta. Né? A pilha acaba cedo. Ela tem esquecimento, a memória recente dela é ruim. Dificuldade para emagrecer. Ela fala que ela tem uma compulsão por doce, né? Principalmente no final da tarde. Tem queda de cabelo e tem um leve estufamento abdominal. Ela fala que ela não tem nenhuma doença específica e está usando, né, coenzima Q10, está usando magnésio, vitamina D e está usando um módulo de fibras. É isso que ela faz uso. Ela fala que faz 2 refeições por dia. Ela almoça entre meio-dia e 2h30 e um jantar às 21 horas e não sente fome pela manhã. E dela fez os exames de sangue. E aqui outra dica importante que eu queria que você sempre avaliasse quando você sempre avalie quando você vê um exame de sangue. Tá? No contexto do metabolismo e da nutrição, tudo que causar inflamação no corpo vai mudar muitos exames. Então, eu preciso saber se a pessoa fez os exames em vigência de um resfriado, de uma dor de garganta, de algum processo infeccioso, porque vai alterar. Eu posso ver isso nos exames? Posso. Eu consigo ver se está acontecendo isso nos exames. Só que, às vezes, dependendo do paciente que chega para você, às vezes ele vem já com um exame pedido por algum profissional que não avaliou nenhum marcador de inflamação.
Na nutrição não tem essa possibilidade, eu tenho que avaliar a inflamação junto, senão dá tudo errado. Mas às vezes a pessoa chega sem marcadores de inflamação e aí você não consegue interpretar direito. Então a gente vai ver como a inflamação mexe aqui nessa paciente. Então eu trouxe aqui para vocês uma série de exames, que é o que a gente realmente recebe no consultório. Eu excluí o metabolismo do cálcio aqui, porque vai ficar muito complexo. Eu não vou entrar em todos, mas eu quero trabalhar justamente nos pontos que sejam úteis para você já poder aplicar no seu consultório nos próximos dias, tá? Então veja só, vou passar rapidamente, depois eu vou voltar aqui. Eu criei uma faixa de referência para facilitar o nosso entendimento aqui, tá? Então essa faixa de referência, ela vai ter esse formato, onde aqui é o mínimo do que é normal no exame, aqui é o máximo da normalidade e aqui é o meio da normalidade, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma avaliação da vitamina B12 que ela vai de 200 a 980, tá? Que é o valor intermediário. Só para eu saber se o composto está abaixo do mínimo, acima do máximo, na média alta, na média baixa ou no meio. Isso faz diferença, tá? Porque eu preciso correlacionar os exames. Não é assim que a gente aprende na medicina clássica, porque na medicina a gente vai rastrear doenças, então eu tenho que geralmente olhar para o que está fora da faixa. Mas dentro da faixa, geralmente está tudo errado também, se a gente souber fazer as correlações. Então vamos lá, olha só. TSH e T4, tá? Vamos lembrar que o T4 é um hormônio que a tireoide produz e o TSH é quem manda a tireoide trabalhar. Está dentro de uma normalidade aqui, eu não vou aprofundar essa parte, né? Ela tem anticorpos positivos, então ela tem Hashimoto, mas a destruição, né, uma doença autoimune, mas a destruição da tireoide dela não está num ponto que ela precise fazer alguma reposição hormonal, porque a tireoide dela ainda dá conta de produzir o que precisa, tá? Então, eu não vou aprofundar nisso porque não é para essa aula, isso é para uma outra aula, mas a gente vai lembrar que a presença dos anticorpos aqui já dá o nome de Hashimoto para a gente, só que ela está em Hashimoto com funcionamento normal da tireoide, em eutireoidismo, tá? Então, passa isso aqui. Bom, aqui eu tenho no hemograma, eu vou focar na hemoglobina, vou focar no VCM e no RDW. Tá? A gente vai voltar daqui a pouquinho para ver isso aqui tudo. É só para você saber onde que se encontra aqui, para você já poder ir vendo onde estão os pontos que você tem dificuldade de interpretar. Porque depois eu vou voltar aqui. Células brancas, leucócito de 8.250, neutrófilo, linfócito, eosinófilo, monócito e plaquetas. Você vê que está tudo dentro da faixa, né? Só que a gente vai ver que dentro da faixa tá uma bagunça. Já a gente vai chegar nisso. Uma ferritina de 30 com uma B12 de 250, um folato de 16 e um zinco de 70. Ela tem uma glicemia de 98 com uma insulina de 5 e uma hemoglobina glicada de 5,6. Perfil de colesterol, triglicerídeo, as enzimas hepáticas aqui, né, o gama-GT, creatinina e ureia, sódio e potássio, albumina e globulina, a relação entre os dois. Eu tenho exames de inflamação aqui, a proteína C reativa, o ácido úrico, a homocisteína e o cortisol. E aí eu preciso resolver isso aqui passo a passo. A pergunta é como é que eu vou juntar tudo isso aqui para poder avaliar de onde vem essa fadiga que ela tem. Então, vamos voltar lá para o começo para ver algumas coisas que ela já contou para a gente, que são fundamentais. Olha só, ela é economista, tá? Ela é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. Qual é esse perfil de trabalho? Lembra que eu falei que uma das primeiras coisas é a gente poder entender de quem é o exame. É alguém com energia yang, como a gente chama na medicina chinesa, né? É alguém que tem essa energia do masculino, dessa energia da realização. Aqui não tem nada a ver com discriminação de gênero, nada disso, tá? É no contexto do que é energia masculina e feminina, independente de questões de gênero que a pessoa possa apresentar. Então a gente pensa que a energia masculina é aquela energia mais impositiva, que faz, que dá ordem, que vai lá, que toma iniciativa. E a energia feminina é a energia mais do relacionamento, né? Do acolhimento, do jogo de cintura, da flexibilidade. A gente tem essas energias todas na gente, mas para a gente poder trabalhar com o mercado financeiro, né, e como economista dentro do mercado, a pessoa precisa ter isso aqui muito forte. Ela tem que ter esse ímpeto de agressividade para o trabalho. É um trabalho de multifunções. A pessoa no mercado financeiro tem que ser rápida. Ela tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Ela gerencia muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, sobreviver nesse tipo de trabalho não é fácil. Ela precisa se munir dessa energia mais realizadora. E isso, muitas vezes, faz com que a pessoa ela tenha uma pouca percepção
de alguns quadros que ela apresenta. Eu brinco que é a pessoa trator. Ela tem que ir passando por cima. A gente fala que o trator é forte, né? Porque um trator faz o trabalho de 25 homens em uma hora. Né? Então, por isso que a gente fala que a pessoa trabalha igual um trator, trabalha por 25 pessoas. É daí que vem esse conceito. Então, nessa forma, já que a gente está entendendo, ela tem uma profissão que demanda muito dela. Ela tem que estar sempre muito ativa, tem que estar sempre muito impositiva para dar conta de toda essa competitividade e essas múltiplas funções que acontecem no trabalho dela. E aí uma dica que eu dou para vocês, tá, que foi que ao longo do tempo de consultório me ajudou muito, é entender como cada profissão funciona. Porque a gente tem perfis de profissões diferentes. Tem uma regra da psicologia que a gente brinca que é o PSA, que não é da próstata não, tá? Não é o antígeno prostático específico. O PSA é pensar, sentir e agir. Existe uma correlação muito forte entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. A escolha de profissão está ligada a isso. Quando você escolhe nutrição, quando você escolhe medicina, uma especialidade dentro da sua área, tem uma forma de pensar e agir. Não é à toa que tem brincadeiras, né? O cirurgião trabalha de um jeito, o clínico de outro, porque são jeitos diferentes de funcionar, tá? Então ela tem esse perfil aqui. Olha, ela sempre teve um peso adequado e vem ganhando peso nos últimos 2 anos. Então, pera um pouquinho. O que aconteceu que ela começou a ganhar peso nos últimos 2 anos? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar quando a gente fala de excesso de peso. Porque quando a pessoa, de repente, começou a ganhar peso, você pode ter certeza, aconteceu alguma coisa naquele momento. Tá? Algo aconteceu que mudou a vida dela ali, que deu algum desbalanço no sensor de saciedade dela, trouxe alguma voracidade, compulsividade, seja o que for, mas que alguma coisa aconteceu. Então eu preciso voltar no tempo e olhar o que aconteceu 2 anos atrás para ver o que tá se passando para a gente poder organizar isso. Tá? Bom, não bebe, não fuma, né? Atividade física leve. Olha só, dorme 7 horas por noite. Só que ela demora para adormecer e acorda sem motivo algumas vezes. Gente, ninguém acorda sem motivo, tá? Do ponto de vista do sono e a parte psíquica, a relação é muito intrínseca. Então, a dificuldade em adormecer está muito ligada à preocupação. Desculpa, está muito ligada à ansiedade. E o despertar no meio da noite está muito ligado à preocupação. Tanto é que às vezes a pessoa tira férias ou passa um feriado prolongado, onde ela não tem nenhum compromisso no dia seguinte, ela fala assim, nossa, dormi tão bem, né? Porque eu removi a preocupação. Então, quando eu tenho uma preocupação, eu não me permito desligar do mundo, porque o sono nada mais é do que essa desconexão com o mundo externo. Então, a partir do momento que eu preciso me desconectar do mundo, eu tenho muitas responsabilidades, eu não consigo. Eu tenho que ficar o tempo inteiro ali acordando para ver o que acontece. Né? É o que a gente chama tecnicamente de insônia mediana. É uma alteração que geralmente está ligada a um neurotransmissor que é a dopamina, e a palavra clássica para associar isso é preocupação. Tá? Então, tem vários tipos de despertares, então esse aqui é um deles que a gente está despontando aqui. Bom, alguém que evacua a cada 3 dias, a gente tem que pensar que ou a água ou a fibra ou os dois está de alguma forma faltando aqui. Né? Menstruação regular, é importante saber se ela tem perda de sangue e saber que um IMC de 24,4 para muitas pessoas já está bagunçando tudo. E no caso dela isso está acontecendo, que eu vou mostrar para você. Tá? Bom, ela tem uma fadiga física, então eu queria começar por esse entendimento. Né? O que pode levar à fadiga física? Muitas coisas. Tá? É interessante porque eu vejo que, às vezes, dentro da área de atuação, a gente pensa só no nosso pedaço. Eu gosto de contar uma paciente que eu recebi no consultório, pós-cirurgia bariátrica, que ela estava com uma anemia importantíssima, e a queixa dela era cansaço. O gineco tinha prescrevido testosterona, o psiquiatra prescreveu antidepressivo, né? O cardiologista pediu para ela fazer um teste de esteira, né? Porque ela tinha palpitação e ela tinha cansaço. E o que ela tinha era uma anemia. Né? Então, a gente precisa ter uma ideia do todo com relação a essa parte do cansaço. Mas eu queria mostrar nos exames dela o que sugere para a gente essa questão do cansaço. Né? E a gente vai ver que algumas delas se correlacionam com queda de cabelo, se correlacionam com estufamento, se correlacionam com essa compulsão por doce, se correlacionam com a dificuldade de emagrecer. Tem muitas coisas que estão associadas aqui nesse entendimento. Tá? Então, vamos olhar passo a passo. E antes disso, olha só, quem faz 2 refeições por dia, o que eu tenho que pensar? Ela faz 2 refeições por dia e ela está quase chegando no sobrepeso. Ela come muito em cada refeição. Para ela conseguir fazer 2 refeições por dia, tem muita gordura na dieta dela. A gordura ela é mais densa, mais calórica e tem um esvaziamento gástrico mais lento. Então, se ela consegue fazer só 2 refeições por dia e está quase indo para o sobrepeso, é muita caloria por refeição, então é necessariamente uma refeição bem gordurosa. Tá? Então, são detalhes aí do dia a dia que a gente pode aproveitar
na nossa leitura, no quadro clínico dos nossos pacientes. Então, vamos lá. Por que eu estou sugerindo fazer um exame de sangue com 10 horas de jejum? A glicemia, ela geralmente gosta de 8 a 10 horas de jejum. E os triglicerídeos de 10 a 12. Então, quando você faz o exame com 10 horas, você atende a leitura da glicemia e você atende a leitura dos triglicerídeos, tá? Isso é bem importante. Colesterol não precisa de jejum, tá? Mas triglicerídeo precisa. Então, a gente tem que ter essa visão aqui e procurar pedir para o paciente fazer com mais ou menos 10 horas de jejum. Às vezes o laboratório fala assim, não, tem que ser 12 horas. Fala para o paciente falar que está com 12, mas faz com 10, que é o que vai mais atender essa necessidade nossa, tá? Então, veja só. Quando eu estou pensando em fadiga, muitas vezes a gente pensa num clássico que é anemia, né? Anemia é hemoglobina baixa. Ela tem anemia? Não tem. O mínimo da hemoglobina é 12, ela está com 12,2. Então, tecnicamente falando, ela não tem anemia. Só que isso é um grande problema e eu vejo que, de forma prática, é algo que as pessoas bagunçam e confundem muito no consultório. Que eu gostaria que você não confundisse mais isso, tá? Então, quando eu falo em anemia, é só a hemoglobina que eu olho, eu não preciso ver o hematócrito. O hematócrito é um valor percentual. Alguns laboratórios fazem avaliando com a quantidade de água que eu tenho, outros fazem avaliando através do tamanho das células, ele dá muita bagunça aqui. Então, o dado oficial para ver anemia é só essa linha da hemoglobina, não preciso de mais nenhuma. Então, ela não tem anemia. Mas a minha pergunta é, será que o corpo dela gosta de ter 12,2? Será que ela tem isso porque ela não consegue ter mais? Porque muitas vezes eu tenho uma deficiência nutricional, e isso é muito importante para você levar para a vida, tá? A hemoglobina é a última coisa que abaixa numa deficiência nutricional, como a de ferro, por exemplo. Então, se eu for esperar a hemoglobina baixar para dizer que o ferro está ruim, eu vou pegar um quadro muito tardio, porque a hemoglobina transporta oxigênio. Então, eu preciso dela transportando o elemento mais vital para a gente. 5 minutos sem oxigênio, a gente morre. Então, a hemoglobina é fundamental. Eu vou esgotando minha reserva de ferro. Quando não tiver mais ferro, aí que a hemoglobina vai abaixar. Tá? Então, uma coisa que é importante aqui para a gente olhar é que eu vou ter que ver como é que está a reserva de nutrientes dela. Porque se ela tiver uma deficiência de ferro, por exemplo, e eu fizer uma correção dessa deficiência, às vezes a hemoglobina dela de 12,2 passa para 13, 13,2. E daí o que vai me representar se acontecer isso? E daí isso vai representar que o corpo dela tinha 12,2 porque ela não conseguia ter mais. Então, quando chegou ao substrato, ela passou a transportar melhor o oxigênio. E isso muda todo o metabolismo. Tá? Então, a gente chama isso de anemia nutrológica, nutricional, sem uma anemia clínica. Não é anemia clínica porque não está abaixo de 12. Mas se ao repor o ferro, se ele estiver carente aqui, e essa hemoglobina subir, quer dizer que ela não estava no nível adequado para essa pessoa. Tá? Então, por isso que a gente tem que sempre olhar para isso. Não é porque está na faixa que está tudo bem. Tá? Talvez não esteja bem, mas o fato é que tecnicamente não tem anemia. Chama muita atenção que as células estão com um tamanho, a princípio, normal. Né? O tamanho da célula, a gente aprende classicamente que quando falta ferro, ela vai ficando pequenininha, vai indo para o lado mais baixo. Quando falta B12 ou folato, ela vai aumentando de tamanho. Cuidado com essa análise. Ela dá muito errado. Eu posso ter uma falta mista de ferro e B12, ela ficar no meio do caminho. E muitas vezes você pode ter uma falta de ferro que não leva a célula a ficar com um tamanho tão pequeno ainda. Tá? Então, cuidado com esse parâmetro. E esse RDW, ele me conta, quando está no limite mais alto, que as células são bagunçadas de tamanho. Ou seja, nos últimos 3 a 4 meses, essa pessoa teve oscilação na oferta ou na produção de células pela medula óssea. Algo aconteceu. Pode ser nutricional, pode ser algum quadro infeccioso, né? Mas aconteceu alguma coisa aí que bagunçou a formação. Ela está com irregularidade na formação das células vermelhas, tá? Cabe a gente identificar um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Gente, aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu quero passar para vocês levarem para a vida. Isso aqui é uma informação de ouro que mudou a minha prática de consultório. Tá? Isso aqui, quando eu aprendi a fazer essa leitura, deu para identificar muito mais coisas e fazer intervenções menos medicamentosas e com menos suplementação. A gente está hoje com uma condição hoje que as pessoas fazem um uso de fórmulas gigantes, né, de suplementos. E eu tenho um amigo que me ensinou a ler os exames, o Dr. Antônio Cláudio Duarte, que ele fala assim, quando a pessoa prescreve aquele monte de coisa, ela está prescrevendo sais. Sais da frente que eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Porque é como se eu estivesse atirando para todos os lados para ver se eu encontro, se eu consigo atingir alguma coisa.
E a nossa ideia na avaliação metabólica é que a gente tenha uma precisão, que a gente possa atuar no ponto que está bagunçado. Isso muda a nossa prática de consultório. Isso torna você um profissional muito mais assertivo. Isso faz com que seu paciente tenha menos gasto nos tratamentos que você insere para ele. Isso te traz um retorno muito melhor dos pacientes, porque a pessoa, ela com menos modificações, ela atinge efeitos muito mais rápidos, porque você identificou os pontos que estão alterados. Né? Então, isso aqui, do ponto de vista do nosso lado de troca com o paciente, faz toda a diferença. Você vai ter segurança com tudo isso, e aliás, quando você prescreve 1000 coisas e a pessoa volta e te diz que melhorou, você não sabe por que ela melhorou. O que eu brinco é assim, a pessoa está com um problema, ela cria um altar, coloca todos os santos que ela conhece, pede, né, para os santos uma graça, ela é atendida e ela fala, tá, para quem que eu agradeço agora? Isso é a mesma coisa de prescrever esse monte de suplemento e depois receber a pessoa com melhor e você não sabe de onde que melhorou. Então, para o nosso aprendizado, isso faz total diferença. Saber fazer a intervenção pontual faz muita diferença mesmo, tá? Então, isso permite uma prática profissional mais assertiva e te torna um profissional mais qualificado, né? Isso facilita, inclusive, para que os pacientes tenham uma adesão maior e possam te indicar, né, mais pacientes para você cuidar, porque você está sendo bastante assertivo com isso. Para quem se interessa, né, eu deixo até um convite para vocês. A gente está com a turma de 2023 aqui aberta, né, da nossa formação em avaliação metabólica e nutricional. É uma formação que eu trabalho com o conhecimento do onívoro e do vegetariano, porque tem diferenças na leitura. Então a gente aproveita e já conhece dos dois, né? Porque quando há uma diferença metabólica, isso se reflete nos exames. A gente precisa verificar isso, como é que funciona. E a gente trabalha muito com essa leitura dos exames laboratoriais. Eu estou vendo aqui no grupo que tem pessoas que já fizeram a formação, né? Que estão aqui, né? Feliz do pessoal estar novamente assistindo alguns pontos importantes. Essa formação é uma formação de 1 ano. São 6 módulos de 2 meses. E eu organizei de tal forma que você possa usar o conhecimento totalmente prático, de forma a aplicar já diretamente no consultório. Então, só para você ter uma ideia desses módulos, né? Para quem quiser ver os depoimentos depois dos alunos, tem no site tem tudo isso. Mas o primeiro módulo foi uma junção muito reveladora para a gente, porque é um momento onde a gente aprende a ler pelos exames a quantidade que a pessoa come de carboidrato, de proteína e de gordura. Sim, dá para ver pelos exames. Né? Então, essa coisa de ficar fazendo recordatório alimentar, puxa, mas não está batendo o que a pessoa comeu com o que ela está realmente mostrando com relação ao peso. A gente vê pelos exames. E aí dá para saber se a pessoa está engordando porque ela está comendo muito carboidrato, ou muita gordura, ou os dois. Né? Se o carboidrato está em excesso ou está em falta, porque o carboidrato fica em excesso e dá uma série de repercussões. Né? Então, dá para a gente ver tudo isso. Quanto de proteína a pessoa come, se tem que aumentar, diminuir, manter. Então, essa forma de leitura, ela muda a nossa vida com relação à visão dos macronutrientes. E a gente aprende isso já no primeiro módulo. Então, o primeiro mês ele é gravado, onde eu dou toda a base teórica, e o segundo mês, como acontece em todos os módulos, é onde a gente faz a nossa imersão de um dia inteiro, discutindo o caso clínico que os alunos levam para a aula. Né? Então, se você é aluno, você leva o seu caso clínico, se você quiser, obviamente, né? E a gente discute caso a caso. E é muito interessante, porque às vezes acontece da gente fazer uma discussão de 30 casos clínicos. Nessa primeira aula dá para fazer, porque são poucos exames, né? São esses exames aqui do lado direito que a gente acaba trabalhando. Então, 30 casos clínicos, você vê que não tem um igual ao outro. Não tem nenhuma pessoa que dá para protocolar, porque daí você fica personalizado nesse ajuste metabólico, que faz total diferença. Daí a gente segue aqui no módulo 2, trabalhando com obesidade e desnutrição. Todo mundo hoje pensa em obesidade, mas quando chega a desnutrição, a gente não sabe mais trabalhar, porque só quem trabalha com anorexia nervosa, né? Mas tem muitos dados importantes para a gente conhecer com relação a isso, que a gente precisa usar na prática clínica, que vão aprofundar, inclusive, esses dados da leitura dos exames, né? E é um momento que a gente vai trabalhar com inflamação e a gente aprende a trabalhar com o ferro. E aí já vou responder uma pergunta que alguém fez aqui sobre a questão da ferritina, ferro sérico, saturação. Dica de ouro, tá? Esqueça o ferro sérico, não peça mais. Vou explicar brevemente. O primeiro elemento que abaixa quando a gente tem uma deficiência de ferro é a ferritina. É o primeiro da lista que começa a baixar, tá? O ferro sérico é algo do momento que está circulando ali no sangue. A ferritina é o estoque, o ferro sérico é que está no sangue, mas ele não anda solto no sangue. Ele anda que é a transferrina.
E o quanto de ferro tem nesse transportador é a saturação da transferrina. Então, só para você ter uma ideia numérica, uma ferritina de mais ou menos 60 equivale a 500 miligramas de ferro. Uma saturação de transferrina de 30% equivale a 3 miligramas de ferro. Isso quer dizer que eu estou olhando para uma fração de transporte de ferro de pequena quantidade sendo levada para cima e para baixo, enquanto a ferritina eu mostro o que realmente tem de estoque. Se você for usar os dois para fazer a leitura, vai dar muita confusão. A leitura da saturação da transferrina ela é importante em algumas situações específicas, mas pro dia a dia, não peça o ferro sérico e cuidado em pedir a saturação, porque vai te confundir. A saturação é um exame para você pedir quando você já estiver mais treinado em algumas avaliações, porque daí você vai pegar e falar assim, opa, essa saturação aqui está somando coisas. E a gente vai ver que, dependendo da fase de inflamação que a pessoa está, a saturação vai ficar diferente. Então, classicamente, imagina que você teve um rompimento hepático, puf, sai um monte de TJ, TGP, sai um monte de ferro. O que eu faço com esse ferro? Não pode ficar livre. Eu pego o transportador, grudo o ferro nele, a saturação fica alta. Eu vou levando para a ferritina. Quando eu esgotei essa remoção, a saturação fica baixa e a ferritina está alta. Então, essa cinética eu tenho que entender na leitura. Isso dá um trabalho danado, porque cada paciente com todas essas ligações de exames vai ter um quadro totalmente diferente. Então, a gente precisa de um treinamento de 1 ano realmente para poder ficar afiado, para ficar bom nessa leitura. Tá? Então, a dica é, use a ferritina com a proteína C reativa em enzimas hepáticas, mas não faça o uso do ferro sérico como marcador, porque vai dar errado, vai confundir tudo. Você pode ter uma ferritina alta e um ferro sérico baixo ou vice-versa. Quem vale para o estoque aqui e para guiar a sua suplementação não é ferro sérico, é a ferritina, tá? Foi para uma outra aula isso. A gente tem um módulo 3, onde a gente vai trabalhar com o metabolismo do cálcio, vitamina B12 e ácido fólico. Gente, o cálcio é um nutriente que muita gente tem deficiência e é um dos nutrientes que eu mais tenho preocupação. Preocupação porque os profissionais não são treinados a avaliar o cálcio. Então, eu consigo ver claramente se a pessoa precisa de mais cálcio ou menos cálcio, mas isso eu vou precisar do exame. E são exames específicos. E a gente não é treinado para isso. Então, a gente precisa ser treinado, né, para ler isso. E dá para fazer muito bem com um treinamento simples aqui que a gente vai organizando. Então, é onde a gente trabalha com esses exames todos. O módulo 4 é onde a gente trabalha com tireoide, a gente trabalha com gestação e com infância. Né? Então, a gente vai trabalhar com uma série de exames aqui também, para passar pela pediatria, pela gestação e fazer as conexões todas. Tá? Em todos esses módulos, a gente faz não só o diagnóstico, mas como tratar também, como trabalhar com suplementos, né? E organizar tudo isso. O módulo 5 é onde vai trabalhar com a fisiologia digestiva, com os atletas e a cirurgia bariátrica. Vamos mexer com sódio, potássio, enfim, a gente vai mexer com outros elementos. E o módulo 6, que é o módulo que geralmente é o mais esperado, é um módulo onde eu trabalho muito com a parte da psicologia. Eu acho, né, na minha opinião, que a psicologia era para ser o primeiro módulo. Mas todo mundo quer saber, né? Mas e o ferro, e a ferritina, e o ferro sérico, e a B12, e a glicemia? Então, a gente tem que ensinar primeiro essa parte de correção nutricional. Mas daí a gente vai vendo que no decorrer do curso, a curiosidade maior é como é que eu leio a pessoa que está na minha frente. E aí a gente precisa trabalhar um pouco mais com isso para poder otimizar, tá? A gente fez uma mudança nesse curso. A gente está fazendo esse curso sem matrícula e com algumas formas diferentes de pagamento que as outras turmas não tinham. Então, a gente fez uma abordagem nova, porque foi pedido de algumas pessoas em parcelar mais vezes o curso, né? Então, para quem fizer, por exemplo, o pagamento via Pix, o curso, né, sai sem matrícula e no cartão de crédito, né, sem matrícula também, e dá para parcelar em 12 vezes ou 18 vezes. Voltando aqui à questão aqui do caso clínico, eu quero te explicar do leucócito, que é o ponto que é muito importante. A gente associa os leucócitos a quadros de infecção, tá? Isso é o clássico que a gente aprende. Mas vocês vão ver que vão ter pessoas que vão ter os leucócitos mais para o nível mais alto, sem infecção nenhuma. A pessoa não está com febre, não está com marcador de inflamação muito alto, nada que justifique. Você fala, poxa, mas por que está alto desse jeito? Então, para entender, eu tenho que voltar para a fisiologia. Então, veja só, a gente tem na nossa formação das células brancas, nos nossos leucócitos, alguns compartimentos que eles vão ficar. E eu vou citar 2 compartimentos importantes. Eu tenho o vaso sanguíneo e eu tenho um compartimento periférico, que está ali no endotélio, na bordinha do vaso sanguíneo. E eu tenho um compartimento central, que é onde o sangue circula. Então, compartimento central e compartimento periférico. Quando você punciona um vaso sanguíneo e você coleta o sangue, você pega o sangue central.
Então você vai lá e dosa, olha, tem essa quantidade de leucócitos. Só que olha que interessante. Quando você libera adrenalina, o compartimento marginal ele pula para o central e você aumenta a quantidade de leucócitos. Então, o aumento de leucócitos está muito ligado ao aumento da adrenalina circulante. Então, ele é um marcador de resposta adrenérgica. Ou seja, o nosso sistema nervoso de luta e de fuga, o sistema nervoso simpático, ele foi ligado. E aí, com isso, a pessoa vai desencadear todas as consequências desse sistema nervoso atuante. E a gente pode exemplificar algumas delas. Um dos pontos que a adrenalina alta ocasiona é um aumento de glicemia. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu estou em sistema de alerta, eu preciso dar combustível para o músculo contrair mais rápido, para o meu cérebro pensar mais rápido, o meu cérebro precisa de glicose. Então eu vou fazer com que essa glicose, que estava armazenada no fígado, por exemplo, seja jogada para fora do fígado e a glicemia aumenta. Então isso é uma regra metabólica nossa. Quando eu libero a adrenalina faz com que haja a saída do glicogênio do fígado para a circulação. Então eu aumento a glicemia. Isso é clássico, tá? A adrenalina alta dá aquela sensação que a pessoa precisa respirar mais fundo, ficar puxando o ar. Pode dar aceleração de pensamento. Nossa, mil coisas ao mesmo tempo, não vou dar conta, tem isso e aquilo. Tremor, taquicardia. Então são manifestações que são bastante desagradáveis. E quando a gente está numa adrenalização mais prolongada, porque esse sistema de adrenalina foi feito para a gente ficar com ele alto por 10 minutos, 15 minutos, depois a gente volta ao normal. Mas imagina a pessoa ficar 8, 10, 12 horas adrenalizada. Quando baixa a adrenalina, parece que passou um caminhão em cima da pessoa. Vem muito cansaço. E tem um outro ponto importante, tá? Porque olha só que legal. Então a gente já está vendo que quem está adrenalizado está com mais fadiga. Que número que eu tenho que pensar aqui? Olha, 6.500 para cima de leucócito eu já começo a desconfiar, que está muito adrenalizado. 7.000 para cima já está bem adrenalizado. 8.000 para cima, gente, é diretor de empresa. É nível bastante alto de adrenalina. Tá? Então isso dá cansaço no final do dia e isso aumenta a compulsividade. Olha que interessante, um dos marcadores que eu tenho de saciedade, um dos sensores que eu tenho de saciedade é mobilizado pelo glicogênio que eu tenho no fígado, a quantidade de carboidrato que está dentro do meu fígado. Então, quando eu tenho um estoque hepático mais vazio de carboidrato, eu tenho mais sensação de fome. Então você imagina a pessoa o dia inteiro adrenalizada, ela foi jogando o glicogênio para fora, quando chega no final do dia, com esse estoque vazio, e ela sai do fator de estresse, ela tem automaticamente um aumento da voracidade. O sensor cerebral está pedindo mais comida, e além disso, à tarde é um momento que o cortisol geralmente vai ficando mais baixo. O cortisol também é um hormônio hiperglicemiante, que sobe a glicemia. Então ela está sem glicose rápida para tirar do fígado e jogar no sangue para alimentar o cérebro, e está com cortisol mais baixo, que torna mais difícil você aumentar a glicemia. Então ela tende a ter uma redução glicêmica importante e a voracidade aumenta muito nesse momento. Tá? Então eu tenho sempre nessa condição do leucócito mais alto, a fadiga no final do dia, principalmente no final do dia, e a compulsividade. Então, quando você atende alguém, dica de ouro aqui, tá? Quando você atende alguém com compulsividade, com dificuldade de emagrecer, e você encontra um leucócito desse jeito, muita calma. Porque muitas vezes a comida está sendo um remédio da pessoa. É aquela sensação do eu mereço. Eu preciso disso no final do dia porque eu não estou aguentando. E aí você não tem como tirar o remédio dela, que o remédio é a comida. Eu tenho que tirar esse estado de adrenalização que ela vive para que ela possa deixar o glicogênio no fígado, que ela possa manter uma glicemia melhor e automaticamente ela já percebe que a voracidade diminui. Então, sempre tem ordem no metabolismo para a gente arrumar, tá? Então, esse é um dos pontos importantes desse exame eu queria frisar. Vou pegar outro aqui, exame. Olha só. Ferritina é um dos fatores que causa muito cansaço, ferro baixo, né? E daí a questão é, tá, mas qual é o valor bom de ferritina? Classicamente, ferritina abaixo de 30 é sempre deficiente. Não importa que o laboratório fale para você acima de 10, que é normal. Abaixo de 30 está deficiente. Alguns estudos clínicos mostram que acima de 50 de ferritina, a sensação de vigor e disposição continua melhor. Ela fica melhor. E que um número ótimo para cabelo, para unha, para síndrome de pernas inquietas, é uma ferritina acima de 70. Tá? Então, quem está com 30 de ferritina não está legal. Mas quando eu vejo uma ferritina, eu tenho uma pergunta sempre para fazer. Assim, essa ferritina, ela é real?
Porque a ferritina não é ferro. A ferritina é um antioxidante. Quase ninguém sabe disso, né? A ferritina é uma proteína que guarda o ferro dentro dela. Então, ela é classificada na literatura científica como um antioxidante proteico não enzimático. Porque o ferro é um oxidante. Então, para proteger o seu corpo do ferro livre, você guarda dentro da ferritina. Então, ela se torna um antioxidante, tá? Não é invenção minha, não, tá? Os artigos, classicamente, é assim que ela é colocada. Então, toda vez que eu vejo uma ferritina, eu tenho que saber se ela é real. Essa é uma pergunta que você sempre tem que fazer. Essa ferritina que eu vejo é real? Então, como é que você vai ter essa resposta? Vou dar uma dica bem prática para você, tá? Para você usar já em consultório. Uma delas é olhando inicialmente para proteína C reativa ultrassensível. Eu tenho vários marcadores de inflamação e não são todos que mexem com a ferritina. O mais significativo é a proteína C reativa ultrassensível. Quando ela aumenta, que é o caso dela, a ferritina aumenta. Tem toda uma cascata para explicar isso que não cabe na nossa aula. A gente tem um curso mais aprofundado que a gente pode trabalhar com isso. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas nessa condição eu vou ter um aumento da ferritina. Então aquela ferritina de 30 não é 30. Ela tem menos do que 30. Tá? Quanto que é? Não sei. Eu sei que é bem menos do que 30. Porque ela está bem inflamada. E outra coisa que eu tenho que ver aqui é como é que está a parte hepática. Olha as enzimas aqui, o TGO e o TGP. O TGP é mais específico do fígado do que o TGO, tá? Então, vou me pautar mais no TGP. Eu tenho um valor que está no limite superior da normalidade. O TGP, como ele está dentro da célula, quando a célula arrebenta, ele vai para o sangue. E eu coleto o exame de sangue. Então, se ele está alto, quer dizer que tem células do fígado arrebentando. Então, tem ferro indo para o sangue também, porque o fígado guarda bastante ferro. Então, como vai ferro para o sangue, esse ferro não pode ficar oxidando o organismo, eu guardo esse ferro na ferritina. Então, eu tenho uma ferritina falsamente elevada, de 30, e é falsamente elevada porque PCR está alto e TGP está no limite mais alto. Então, é alguém que tem muito menos ferro do que aparenta. Isso dá queda de cabelo, dá um cansaço físico muito grande, né? Então, eu tenho um valor aqui que eu preciso fazer uma intervenção, tá? Agora, como fazer a intervenção é assunto para um outro momento, porque tem muitos detalhes na prescrição da suplementação. Quanto mais inflamada a pessoa está, menos ferro ela absorve. Então, se eu errar na dose, eu vou piorar toda a parte gastrointestinal dessa pessoa, tá? Então, a gente precisa organizar isso aqui de um jeito que traga benefício para a pessoa e não mais complicação, tá? Porque às vezes a gente complica prescrevendo ferro de forma errada. Então, esse é um outro fator importante. Outra coisa que eu queria mostrar para você aqui é a relação da glicemia dela. Isso é uma das partes mais apaixonantes, porque hoje o que as pessoas fazem em consultório com relação à glicemia é algo muito triste de ver. É como se existisse a resistência à insulina, a diabetes e a normalidade. Não é assim. A gente foi treinado para ver doença na medicina, né? Mas quando eu olho para o exame da normalidade, tem muita diferença. Então, olha só. A glicemia ela vai de 70 até 99. Essa pessoa tem 98 de glicemia. É diferente de uma pessoa que tem 75 de glicemia de jejum. São dois números completamente diferentes. O que faz a glicemia subir? E aí muitas pessoas têm uma ideia muito errada, que é a quantidade de carboidrato que eu como. Não é, gente. A pessoa fez exame em jejum. Ela está 8 a 10 horas em jejum. Da onde que veio essa glicose? O que ela comeu no jantar anterior não é o que está circulando ali. A glicemia, ela é o resultante, glicemia de jejum, o resultante do que você tinha guardado de glicose no fígado e o que você está pegando de aminoácidos e transformando numa glicose nova. Falando bonito, a glicemia de jejum, ela é o resultante da glicogenólise com a gliconeogênese. O que eu estou liberando do fígado de glicose e o que eu estou pegando de aminoácidos e transformando em glicose com a função de nutrir o cérebro. A maior, assim, o maior trabalho que o corpo tem nesse sentido é manter o cérebro nutrido. Isso a gente pode ver, por exemplo, quem faz dieta cetogênica. Quando a pessoa está cetoadaptada, o cérebro passou a usar corpos cetônicos, a pessoa vai ter uma glicemia de 50, 60, sem sintoma de hipoglicemia, porque o cérebro está satisfeito com aquela carga energética que chega. Na dieta convencional que a gente vai ter a glicemia como o principal recurso de nutrientes para o cérebro. Então, ela não pode baixar. O cérebro apaga. E a cetoadaptação demora 3 dias. Né? Então, o corpo está com todo o aparato para manter a glicose sob controle. E quem faz esse ajuste de glicemia é hormônio. É adrenalina, glucagon, cortisol, GH. Então, a glicemia, quando eu olho para ela, eu não posso ver carga de carboidrato que eu comi. Eu tenho que olhar como é que está esse recurso de estoque hepático, de uso de aminoácidos e hormônios circulantes. Então, veja que interessante.
Eu tenho alguém que acorda com uma glicemia de 98. Eu falo para essa pessoa, ainda bem que ela acorda com glicemia de 88, de 98 e não de 75. Você vai falar assim, poxa, Eric, mas não seria melhor ter uma glicemia mais baixa? 75, 72? Nas condições ideais de vida, sim. Mas para ela, não. Por que isso? Olha só. A glicose, a glicemia no sangue e a glicemia no cérebro estão em concentrações diferentes. A glicose no cérebro é metade ou 2/3 da glicose no sangue. Vamos falar bonito? A glicorraquia é menor do que a glicemia. Então, quando eu tenho uma atividade cerebral aumentada, isso eu tenho a privação de sono, eu tenho essa fadiga que ela tem restrição de sono, qualidade de sono ruim. Para que meu cérebro possa trabalhar usando a glicose, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a glicose no sangue para otimizar a entrada no cérebro. Então, essa fadiga mental, ela é atenuada por esse aumento glicêmico. Se essa pessoa dorme mal, está esgotada e acorda com uma glicemia de 75, ela fica muito mais cansada. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que abaixe essa glicemia para 75? Eu quero. Mas é mudando a vida dela. Fazendo ela dormir direito, se organizando mais essa parte toda metabólica. Aí, com isso, eu consigo naturalmente abaixar essa glicemia. A glicemia dela não é de comida. A glicemia dela é de alteração hormonal. É muito diferente essa atuação. Geralmente, a glicemia da comida é mais da resistência à insulina. Ela não tem uma resistência à insulina. Veja só, tem uma insulina de 5. Então, essa condição é a condição clássica do aumento da adrenalina. A adrenalina faz você aumentar a glicemia sem aumentar a insulina. Tá? Então, com isso, a gente acaba tendo um estado de alerta que ela está vivendo. Então, essa manifestação aqui para ela, de ter uma glicemia mais próxima do máximo, é bom para ela, para conseguir sobreviver no dia a dia. Mas é claro que eu quero arrumar a vida dela para que ela possa baixar isso aqui e ficar feliz e mais organizada, saudável, com menos risco no futuro de uma série de complicações metabólicas. Tá? Mas no contexto de vida dessa paciente, isso aqui é muito importante. Tá? E veja que o que me ajuda muito a chegar nessa conclusão é ver quem é essa pessoa, o que ela faz, qual é o trabalho dela, como é que ela está vivendo. Né? Vamos voltar para um outro ponto aqui. Gente, essa aula daria para ser 4 horas de aula tranquilamente, tá? Eu costumo dizer, eu tenho um curso de avaliação metabólica, né, que é um curso, é uma formação, na realidade, de 1 ano de duração, que quando a gente já está mais adiantado, a gente já dominou os exames todos, um caso clínico pode demorar 4 horas para a gente fazer a leitura de todas as associações que a gente precisa fazer para que a gente possa ler realmente o que essa pessoa está vivenciando. Né? Porque se for para pegar o exame e fazer como o pessoal faz, ticar, né? A glicemia está dentro, a hemoglobina está dentro, a plaqueta está dentro, isso aí o paciente faz em casa. Né? A pessoa precisa da gente para decifrar o que aquele sistema está mostrando. E a gente precisa de tempo para poder fazer essa incorporação. Né? Então, é um curso que eu tenho de 1 ano, né, uma formação de 1 ano para que a gente possa realmente ficar afiado nessa leitura. Né? Olha só aqui outra coisa importante. Ela tem uma B12 de 250. Está dentro da faixa. Está dentro da faixa, mas a B12 eu tenho que lembrar que ela representa para a gente a soma de B12 que funciona com B12 que não funciona. Então, quando a B12 é absorvida, a gente tem a B12 verdadeira e tem as formas que a gente chama de formas análogas, ou formas corrinoides. São uma B12 que não é funcionalmente ativa. E nós transportamos a B12 por 3 transportadores. 2 deles transportam B12 que não é tão ativa. E um transporta na sua predominância a B12 ativa. Então, quando você dosa a B12 no sangue, ele te mostra a soma desses 3 elementos. Então, a B12 que eu estou lendo de 250 é a soma de B12 que funciona com B12 que não funciona. Então, por conta disso, né, eu vou resumir para você, se eu vou usar só a B12 como um único marcador de análise de B12, ela tem que ser acima de 490. Tá? Tem vários estudos que mostram isso, não dá tempo nessa aula de eu mostrar isso para vocês, mas é o valor de segurança que eu tenho. E eu tenho uma conferência dessa B12 que ela está ruim através de algumas substâncias como, por exemplo, aqui, a homocisteína. Os estudos mostram que a B12 melhor traz uma homocisteína para um valor abaixo de 8. Ela está com 12 de homocisteína. É um marcador de risco para doença cardiovascular, para quadros demenciais. Ela é um elemento que inflama a parte interna dos vasos sanguíneos, o endotélio. Né? Então, isso aqui é muito ruim ficar alto. E a gente vai conseguir corrigir aumentando essa vitamina B12. Tá? Correlações. Lembra que eu falei da cinética, que é importante? Então, olha só. Isso é muito importante aqui. Ácido fólico. Eu nunca avalio o ácido fólico
sem antes avaliar a vitamina B12. Isso é regra metabólica, tá? Eu preciso olhar para a vitamina B12 para depois olhar para o ácido fólico. Por quê? Quem mantém o folato, o ácido fólico dentro da célula, na sua forma ativa, é a vitamina B12. Então, quando a B12 está baixa, o folato sai de dentro da célula e aumenta no sangue. Então, quando eu tenho alguém com B12 baixa, quer dizer que eu não consigo manter esse folato dentro da célula e ele aumenta no sangue. Então, eu tenho um valor falsamente aumentado de 16 para essa pessoa. Se eu fizer só uma reposição de B12 para ela, vai subir a B12, ela vai voltar com o folato lá embaixo. Você vai falar, ué, o que aconteceu? Eu arrumei a B12 e o ácido fólico sumiu porque você fez uma bagunça nesse metabolismo. É isso que aconteceu, tá? Então, essa avaliação em conjunto é muito importante. Outra coisa importante, só para a gente lembrar isso também, é o zinco. Veja que o zinco, ele está aqui em 70, está no limite inferior. Aqui é uma cilada para a gente no metabolismo, tá? Muitas pessoas não sabem olhar direito, né? Eu vejo isso muito comumente no consultório. Profissionais que falam assim, o ferro tá bom, mas o zinco tá mais baixo, vou suplementar o zinco. Aí eu pioro o ferro, né? Porque eu vou competir com a absorção. O que acontece é que em todo processo inflamatório, vai aumentar a ferritina e vai abaixar o zinco. E essa pessoa está inflamada. Isso quer dizer que o zinco dela aqui não é real, tá? Esse zinco foi deslocado e sai do sangue e foi para os tecidos. Então, esse valor de zinco de 70 não é real. Quando desinflamar, ele vai subir. E aí tem um outro detalhe, tá? Que é o seguinte. Quando eu tenho uma falta de ferro, o corpo usa o zinco para ficar no lugar do ferro. Ele tenta colocar o zinco dentro da célula vermelha para fazer o papel do ferro. Isso tem um nome técnico, chama zinco protoporfirina. Então, na deficiência de ferro, quando eu faço a reposição de ferro, o zinco aumenta no sangue porque ele é devolvido para a circulação. Então, regra também. O zinco, a avaliação do zinco é secundária à avaliação do ferro, tá? Lembra que tem essa regra sempre no metabolismo. Tudo tem ordem para ler e tudo tem ordem para corrigir, tá? Então, só para a gente entender essas correlações aqui. Bom, dentro desses elementos dá para a gente ver muita coisa, tá? Como eu falei para vocês, demoraria 4 horas para a gente conseguir fazer essa leitura toda, né? Não é a nossa intenção aqui esgotar, não tem nem como, porque além da avaliação, eu preciso fazer depois a suplementação. E tem muitos detalhes da suplementação também. Um dos pontos que eu acho importante a gente observar aqui, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso, que eu entendo que é uma das vantagens da gente aprofundar o conhecimento, é que o nosso aprendizado tem que ser simples, tem que ser claro. Não adianta eu trabalhar com 1000 vias bioquímicas, porque eu mostro no curso as vias bioquímicas todas, mas tem que simplificar. Tem que ser uma coisa que você fala, poxa, entendi. O que é importante aqui é juntar isso com isso, né? E eu consegui ter um entendimento completo aqui. Então é isso que a gente precisa fazer, né? É organizar esse entendimento clínico. E aí o que eu gosto de fazer, né? É conduzir de mãos dadas aí, ver passo a passo cada exame e pegar na mão mesmo para a gente ver como é que faz a leitura. Então, para quem é recém-formado, vai trazer uma experiência mais interessante de começar um consultório já cometendo menos erros, conseguindo realmente fazer uma avaliação melhor, tendo mais segurança nessa avaliação, né, e trazendo mais pacientes, porque se você é mais assertivo, os seus pacientes eles têm um resultado melhor e você tem mais indicações também, né? E para quem já é experiente, a gente vai aprofundar bastante. Para quem já tem prática clínica, a gente vai ver uma outra leitura dos exames, uma outra forma de ler. Como vocês perceberam que dá para fazer uma leitura diferente, vendo quem é a pessoa e como é que a gente associa, tá? Então, fica o convite aí, que é uma forma de você acelerar o aprendizado. Tem que ter um ano de formação mesmo, senão você não domina tudo isso. Gente, nenhum curso que você fizer de exames que vai te dar um conteúdo de poucos meses vai te deixar apto em fazer uma leitura aprofundada mesmo, porque isso demanda bastante estudo e bastante entendimento dessa cinética. Então fica aí o meu convite para você, para conhecer a formação. Bom, vamos resumir aqui esse caso, né, em alguns aspectos que são importantes, então. A gente viu que é importante saber quem é essa pessoa, né? A gente já viu que ela é uma economista, que ela tem uma energia forte, trabalha no mercado financeiro e me admira muito ela conseguir até fazer uma atividade física leve, dormindo pouco, com a adrenalizada, faltando ferro, ela está totalmente bagunçada. Então, isso confirma para a gente que ela tem aquela energia do trator, né? Ela vai fazendo. Eu brinco que esse perfil é aquele perfil da mãe com criança pequena, né? A mãe com criança pequena, eu imagino que alguns de vocês, não muitos, sejam mães aqui, né?
E aí a mãe, o que acontece? Não tem tempo ruim. Se você estiver cansada, exausta, for dormir acabada, se você escutar o seu bebê chorando no meio da noite, você vai pular da cama e vai correndo, vai socorrer. Então não tem, não, hoje eu não vou, não existe isso. Tem que fazer, acabou. Você liga o piloto automático e vai, né? E esse é o perfil dessa pessoa. Então, para ver claramente que ela funciona dessa forma. Ela está com distúrbio de sono, ela está com ansiedade, está com preocupação, está com alteração de adrenalina, de dopamina. Inclusive o ferro entra na formação da dopamina também, né? Então, são modulações importantes para a gente fazer. Nem sempre é medicamentosa a modulação. Então, aí é uma outra parte de entendimento para a gente poder fazer esse ajuste para essa pessoa, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês aqui, que está ligado à resposta adrenérgica, é esse estufamento abdominal leve. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem esse conhecimento, né, das questões ligadas à microbiota. É um dos pontos que a gente vê mais estudos saindo, né, que é um ponto apaixonante. Só que o que eu vejo que muitos profissionais acabam não olhando ou não sabendo como trabalhar é com relação à ligação do estado de adrenalina com o estado digestivo. Lembra que a adrenalina é mecanismo de luta e de fuga. Eu vou lutar, eu vou sair correndo. Então, nessa situação, o que eu faço? Eu ativo tudo que é de luta e fuga e eu desativo o que é de relaxamento. E a digestão é o processo do parasimpático, do relaxamento. Então, minha produção de enzimas digestivas vai reduzir, o meu peristaltismo vai reduzir. Daí eu faço uma dieta cheia de fibras, não jogo enzima digestiva e não caminho direito com essa fibra para frente. O que acontece? Eu crio uma fermentação bacteriana enorme. Eu crio uma desbiose por estresse, por adrenalina alta. A dieta pode estar perfeita, você fez a dieta ali excelente para desbiose, só que o estado emocional, essa adrenalina alta, travou tudo. E aí com isso eu não consigo fazer a digestão por mais que a alimentação seja boa. Então, esse é um diferencial que a gente precisa ter no consultório para poder entender o que é nutricional, o que é clínico doença, o que é psíquico, o que é da área da atividade física. Porque às vezes o tratamento da pessoa é com exercício, às vezes é com medicamento, às vezes é com suplemento, às vezes é com alimento, às vezes com a parte psíquica. Então esse diferencial a gente precisa ter, conseguir diferenciar isso em consultório é um dos fatores muito importantes, tá? Essa interação para a gente é fundamental que a gente faça. Então, no caso dela, ela tem uma tireoide em bom funcionamento, apesar de ter Hashimoto. Então, a destruição da tireoide dela ainda não atrapalhou o funcionamento da tireoide. Ela consegue manter a função tireoidiana. Isso aqui não dá sintoma nenhum, tá? Ela não tem anemia, mas ela tem uma hemoglobina no limite mínimo. E a gente viu que ela tem uma falta de ferro. Então, eu acredito que na hora que a gente tirar essa deficiência, que essa hemoglobina sobe mais. Isso dá outra condição para ela. Tá? E ela, sem a deficiência de ferro, ela vai, daqui a pouco, abaixar o RDW. As células vão ficar cada vez mais iguais de tamanho conforme ela for organizando isso. No começo, isso sobe. Você tinha células antigas, chegam células novas com tamanho mais diferente ainda e bagunça mais o RDW, ele vai subir no começo, é um sinal de melhora. Depois que ele subiu, ele vai abaixar. Tá? Então, a gente vai ver isso acontecendo. Extremamente adrenalizada, tá? Então isso aqui é um ponto fundamental pra gente, tem que mexer nisso. Outra dica para você de ouro, tá? Quem tá adrenalizada não faz meditação. A pessoa não consegue. A cabeça tá pronta para luta ou para fuga, ela não consegue relaxar, tá? Então isso aqui é um ponto que a gente vai ter que trabalhar. Nesse caso eu sugiro assim, faz atividade física primeiro, joga as bruxas para fora, depois você sente e faz uma meditação de 5 minutos. Meditação ajuda muito no estado adrenérgico, mas tem ordem para fazer. Tá? E um dos pontos aqui é olhar para essa relação. Tem uma deficiência de ferro, a gente viu que essa ferritina não é real, ela tem inflamação, ela tem um fígado mais inflamado, e isso faz com que a ferritina fique falsamente elevada. Ela não tem 30, ela tem muito menos que 30. Então ela tem uma deficiência de ferro, tem de B12 também. Ela tem então uma perda de vigor físico com uma perda de vigor mental. A B12 mexe muito com a parte cognitiva. Tá? E na hora que essa B12 subir, o folato dela vai baixar. Então, na suplementação precisa ter folato também, apesar de estar no limite mais alto. Não mexe nesse zinco. Deixa a inflamação ceder e deixa o ferro ser corrigido, que esse zinco vai aumentar. Então, deixa ele para o segundo plano. Não atrapalhe essa pessoa com zinco, tá? Porque mais zinco vai dificultar, inclusive, a absorção do ferro. Bom, a gente tem aqui, então, uma glicemia no limite superior com uma insulina mais baixa. Isso é clássico do estado adrenérgico, da privação do sono. Isso é muito comum, sabe em quem? Em atletas. O atleta fadigado, ele fica assim, tá? Mas aí é uma outra explicação que a gente tem que somar para ter esse entendimento. Mas é uma situação parecida.
e ao longo do dia a glicemia dela fica mais alta, ela está mais adrenalizada, e ela deve fazer alguns picos maiores de glicemia após as refeições, tá? Que é para um outro entendimento, mas eu espero que tudo isso aqui abaixe, mudando o estilo de vida dela. Vou deixar o perfil lipídico para outro momento, mas assim, a parte hepática, vejo que ela tem um TGP maior que TGO. Ela tem mais acometimento do citoplasma do que da mitocôndria. Isso é muito comum na gordura hepática, tá? Então, é um fígado comprometido. Quando as enzimas já ficam da média para cima, já olha desconfiado que o fígado já não está feliz. Enzima hepática boa é lá embaixo. Quando ela começa a subir, ou eu tenho atividade física que pode aumentar, principalmente TGO, ou eu tenho um fígado já começando a se infiltrar, geralmente de gordura, ou consumo de álcool ou medicamentos. Né? Mas daí fica para uma outra conversa aqui. Função renal ok, e tem inflamação, tá? Tem PCR bem alta. O ácido úrico, que não é que está alto, mas dá para ficar melhor do que está hoje, ela emagrecendo, ele vai abaixar. Eu brinco que o ácido úrico é o nosso pansômetro. Quanto mais pança, mais barriga, mais ele aumenta. Tem muito a ver com a gordura visceral. A insulina alta não deixa você urinar o ácido úrico. O álcool dificulta você urinar o ácido úrico. Então você pode ser um grande formador ou um mau excretor de ácido úrico. Então a gente tem que avaliar isso também. A homocisteína vai baixar quando trabalha com essa B12 dessa pessoa. E o cortisol é uma avaliação um pouco mais complexa. Ele não foi feito para ver fadiga, não, tá? O cortisol foi feito para ver doenças da adrenal. Então eu não posso olhar para o cortisol e falar que a pessoa está estressada ou não. Tem que tomar muito cuidado com essa avaliação. Bom, o Ronaldo está perguntando aqui a questão de quando começa o curso. Já está começando, né? Quem se matricula já tem acesso já direto ao curso. Já dá para começar hoje. Esse mês de janeiro as aulas são todas gravadas, já estão disponíveis, com toda a bioquímica explicando direitinho esse passo a passo. E aí, dia 11 de fevereiro, tem nossa primeira aula ao vivo, tá? Que é onde eu entro com você e a gente faz as discussões dos casos clínicos para enraizar esse conhecimento todo que vem no mês de janeiro. As aulas são gravadas, inclusive as aulas que são ao vivo eu deixo gravado para a pessoa poder assistir depois. Fica tudo na plataforma para a pessoa assistir. O curso tem mais ou menos 150 horas. Nós temos 6 encontros de dia inteiro. Então são cerca de 40 horas de discussão de casos clínicos. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é onde os alunos vão, inclusive, colocando os casos clínicos. A gente discute os casos no WhatsApp. Durante essa formação de um ano inteiro, tem toda essa avaliação contínua que a gente vai tendo dos casos em tempo real. Você não vai precisar esperar para a próxima aula para fazer alguma pergunta. A gente vai para o WhatsApp e interage, tá? Então tem esse aspecto bem importante para a gente. E eu que faço essa interação diretamente, tá? Todas as aulas sou eu que ministro. Eu tenho só algumas aulas no final que eu deixei de alguns profissionais que eram aulas muito boas, de alguns especialistas que eu deixei disponível, mas as aulas são todas ministradas por mim mesmo. Quando o curso termina, as aulas ficam mais 6 meses disponíveis. Então você tem um ano de formação, mais 6 meses para poder rever e ir ajustando tudo. Algumas perguntas, né? No caso de baixa de ferro, o que deve ser analisado além da ferritina e do ferro sérico, se dá para avaliar de outra forma, é o seguinte, olha, o ferro sérico, como eu falei anteriormente, esquece dele. Ele vai só bagunçar. Quando eu vou ver uma falta de ferro isolada, só falta de ferro, sem inflamação, eu vou ter ferritina baixa, ferro sérico baixo, saturação da transferrina baixa e, em último estágio, uma hemoglobina mais baixa. Então, isso é o clássico da falta de ferro sozinho, sem mais nada. Mas, na prática, não é isso que a gente encontra. A gente encontra alguém que tem falta de ferro e está inflamado. Alguém que tem falta de ferro não está tão inflamado, mas está com fígado ruim. Alguém que tem falta de ferro e está gestante, né? E são todas avaliações diferentes. Então, o básico para a gente é ferritina, proteína C reativa ultrassensível e enzima hepática. Esse kit é o mais importante de todos, tá? Esqueça do ferro sérico, só vai te trazer dor de cabeça, tá? E eu vejo que, assim, o ferro sérico está tão impregnado na mente das pessoas, porque já que eu vou ver o ferro, tem que ver o ferro no sangue, né? Então, esse raciocínio, apesar de parecer lógico, não é nada lógico, porque não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente precisa de algumas horas de aula para tirar essa ideia de que o ferro sérico é um marcador para a gente ver o estado de ferro. Ele só dá dor de cabeça. Então, vai na ferritina que a gente fica melhor, tá? Outra pergunta é se a albumina acima do valor de referência é um marcador inflamatório. A albumina, ela é uma proteína que a gente produz, né? E a gente tem um aspecto importante que, quando a gente está em situação de inflamação, o corpo reduz a produção de albumina e aumenta das globulinas. E a albumina é uma proteína que é um antioxidante. É um antioxidante intersticial. Ela sai do sangue e vai lá para dentro vai lá para o interstício para fazer ação antioxidante. Então, a albumina alta é tudo que a gente quer. O que a gente não gosta é da albumina baixa. Exceção da gestante, quem está hemodiluído, está com sangue mais aguado, né, tem muito sangue, porque daí eu vou diluir essa albumina, ela vai se mostrar mais baixa sem ter uma baixa real. Tá? Mas a pessoa que não está nessas condições, a albumina baixa que é um problema. Pode ser desnutrição proteica, sim, mas pode ser simplesmente um estado inflamatório de mais cronicidade, tá? E daí ela vai alterar.
Então, ela pode ser usada como marcador inflamatório, mas ela é inflamatória quando ela baixa, tá? Representando uma inflamação quando ela vai baixando, tá? Na suficiência proteica. Outra pergunta aqui. No curso, existe uma abordagem de forma intensa na reposição de vitaminas e minerais? Sim. Quando eu faço essa avaliação, né, o que acontece é que, durante a avaliação, além de fazer a leitura, eu tenho que fazer a correção. Então, a gente vai trabalhar ponto por ponto da correção. Então, a gente trabalha com toda a parte de vitaminas e minerais, uma avaliação bem detalhada, para fazer a prescrição. E o que é legal, como é uma formação, muitos alunos trazem um caso no começo do curso e outro caso, e o mesmo caso no caminhar, né, no decorrer do curso. Isso faz com que a gente tenha uma visão real do que acontece na intervenção. Quer dizer, a vida como ela é, o real do processo de tratamento. Nossa, isso aqui melhorou, isso aqui não melhorou. Opa, por que não melhorou? Como é que a gente vai arrumar isso então? Porque seria lindo, né? Ah, eu identifiquei tudo isso, eu faço uma correção, resolveu tudo. Não é assim, né? Às vezes a pessoa fez, às vezes não fez, às vezes a dose não foi suficiente, às vezes a dose foi demais. Então a gente precisa trabalhar com todos esses fatores, tá? Então por isso que é uma formação de 12 meses para a gente conseguir ter tempo de ver tudo isso. Outra pergunta, a formação fala algo da avaliação do idoso? Sim, o que acontece é que o idoso tem características específicas e a gente trabalha em todas as discussões de casos clínicos, as pessoas colocam seus próprios pacientes. Então a gente faz essas ligações com o que acontece na fisiologia de cada um desses indivíduos, tá? Então ele sim faz parte da avaliação do idoso. Outra pergunta, a gravação das aulas duram quanto tempo? É assim, olha, o curso todo ele tem mais de 150 aulas. Eu falo mais de 150 porque a gente tem as aulas gravadas, mas muitas vezes no decorrer do curso tem algum tema que eu quero acrescentar, então eu vou colocando mais informação. Então por isso que eu coloco que é mais de 150 aulas. Tem turmas que a gente passa de 180 aulas, né? Então só para ficar um valor que a gente possa identificar numérico, é 150 horas aula mais ou menos. São mais ou menos 12 horas a 15 horas de aula gravada no mês. E depois vem um módulo de imersão aí de umas 8 horas, onde a gente faz aí a leitura dos exames referentes àquele módulo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. E eu fiz uma coisa para facilitar, é que nas aulas gravadas eu pus um asterisco nas aulas principais. Às vezes a pessoa está na correria, né? Fala, puxa vida, não vai dar tempo de assistir tudo para esse primeiro encontro. Ela assiste o que está com asterisco, que vão ser as aulas fundamentais para que ela possa entender a discussão de caso, tá? Então isso facilita bastante. Outra pergunta, cortisol baixo é um marcador inflamatório também? Então, a gente tem uma série de questões com cortisol que a gente vai ver de forma prática a elevação dele é um fator ligado a uma resposta maior de agressão corporal, tá? Só que a gente pode ter oscilações nos horários de secreção de cortisol. Então você pode encontrar um cortisol mais baixo pela manhã, que é quando ele está alto, e vice-versa, porque a gente está alterando esse ciclo circadiano. Então é muito complicado usar ele como marcador específico da inflamação. De forma geral, no processo inflamatório ele vai aumentar, mas eu posso ter essas variáveis. Então, muito cuidado com essa avaliação dele. Procure usar os outros marcadores que são mais interessantes. Por que corrigir deficiência de ferro é difícil? Não é simples como a de B12, por exemplo? Não, Larissa, é bem diferente mesmo, tá? A B12, ela é muito mais simples. Não dói o estômago. Quando você usa a dose alta, ela entra. Então, a pessoa com problema de estômago, não tem estômago, seja o que for, ela consegue, por processo de difusão nas mucosas, jogar B12 de fora, intestino, diga-se assim, para dentro do corpo. É por difusão. Então, isso é interessante. Eu posso acelerar a minha velocidade de reposição de B12 de acordo com a dose que eu uso. Isso pode ser uma catástrofe para o ácido fólico ou para o ferro, porque a B12 vai gastar o ferro também quando ela chegar, tá? Então, a B12 costuma ser fácil de corrigir. O ferro tem muitas nuances na correção, tem muitos detalhes na fisiologia, na leitura e na correção. E o ferro incomoda muito a parte gastrointestinal. Se eu errar na dose, dá dor de estômago, prende o intestino ou solta. E ele é um elemento de inflamação, de oxidação. Então tem momentos que eu não posso prescrever o ferro, por mais que haja deficiência, porque eu vou piorar estados inflamatórios já pré-existentes. E se eu quiser acelerar o tratamento usando uma dose alta de ferro, eu posso piorar muito a parte gastrointestinal. Aí eu vou pensar, mas eu posso fazer o ferro na veia. Pior ainda, o ferro na veia tem que ser muito bem indicado. Ele, claro que é um recurso que a gente pode usar, mas quando eu coloco o ferro na veia, eu vou ativar um hormônio chamado epsidina, que vai causar toda uma cinética alterada de ferro. Eu vou absorver menos ferro intestinal, eu vou guardar esse ferro nas células brancas,
eu vou no macrófago, eu vou guardar na ferritina, eu não vou conseguir usar esse ferro. Então, se eu errar na dose da infusão, eu vou aumentar a ferritina e não vou deixar esse ferro que chegou ficar disponível para o uso. Então, também tem um jeito de usar o ferro endovenoso. E eu vejo que hoje muitas pessoas fazem de forma muito equivocada é usar o ferro endovenoso cada 2 dias. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu vou intoxicar a pessoa com ferro. Tá? Então tem formas diferentes e por isso ele é mais trabalhoso, tá? É mais difícil. A avaliação do vegetariano é explicada junto com a do onívoro ao longo do curso? Sim, porque os alunos trazem todos os casos e a gente vê se a pessoa é vegetariana, se é onívoro, ovolacto, vegana, e isso implica na leitura dos exames também. E o que implica muito é na conexão de que grupo alimentar a pessoa come mais ou menos, porque isso aparece no exame. Então a gente consegue fazer uma avaliação bem direitinho aqui desses marcadores, tá? É bem fácil da gente ver depois que a gente tem um treinamento. Isso é já no primeiro módulo que a gente faz. Gente, que mais de dúvidas? Bom, o Luiz perguntando como se inscrever, né? A gente pode deixar o link para vocês, acho que no grupo do WhatsApp a gente pode colocar o link para vocês na inscrição. Adriana perguntando, essa formação fala da avaliação metabólica também em gestantes? Sim, Adriana, a gente tem gestante, pediatria, bariátrica e atletas. A avaliação da gestação é completamente diferente, tá? Tem muitas coisas, quem trabalha nessa área sabe, tem muitas coisas que fogem ao tradicional. Ler o ferro da gestante é diferente, ler o triglicerídeo é diferente, ler a glicemia é diferente, ler o cálcio é diferente, né? Então a gente precisa de um modo específico que a gente tem no curso para poder treinar essa leitura, tá? Então sim, a gente tem essa interação. Obrigado, Carlinha. A Carla está entrando aqui dizendo que o melhor curso da vida. A Carla foi da turma 2. Estamos na turma 9, tá? A turma desse ano aqui, que está começando esse mês, é a turma 9 já. Gabi, o ferro endovenoso também aumenta a epsidina, né? Gabi, o ferro endovenoso aumenta muito mais a epsidina, porque o aumento dela depende da carga de ferro que chega na circulação. Então, quando você usa a via oral, entra uma quantidade menor. Quando você usa o endovenoso, entra muito ferro de uma vez só. Então, aumenta muito mais a epsidina. Então, a gente pode causar uma bagunça se a gente não souber usar o endovenoso mesmo. Então, o ferro na veia é uma opção. A nossa questão só é fazer a indicação certa, fazer os intervalos certos, que vai modificar de paciente para paciente, e ver o número de infusões que a gente faz. Tá? Então tem todo esse aprendizado que a gente faz, inclusive, no curso. Nutrição anti-câncer, Mônica, é a nutrição vegetariana estrita plant-based, né? O que mais tem efeito, tem estudos mostrando redução da proliferação de células neoplásicas, de linfonodos em câncer de próstata, melhor efeito para câncer de mama, né? Então a gente tem vários estudos interessantes nesse contexto. Então quanto mais vegetal for a alimentação, vegetal natural integral, mais efeito a gente acaba tendo para esse processo de proliferação celular, de tentar inibir mais o crescimento tumoral. Então a gente foca por esse olhar. Eu queria agradecer a participação de vocês e convidar novamente para quem quiser conhecer, tá o link aí para vocês conhecerem o curso. E vai ser um grande prazer se eu tiver vocês aí na turma para a gente poder seguir juntos, de mãos dadas, passo a passo, vendo cada elemento dos exames, para que a gente possa realmente fechar essa avaliação de um jeito bom para o consultório. É mais interessante você fazer um curso completo, por mais que o investimento seja um pouco maior, do que fazer vários cursos fragmentados que não vão te dar a junção de todos os elementos. Então, a minha ideia é justamente essa, trazer esse conhecimento. Na próxima turma vai, com certeza, ter um aumento, né, do valor, porque a gente tem as questões de inflação. Então, para quem quiser, tem essa promoção especial aí para começar o curso imediatamente. Então, obrigado pela presença de vocês e eu espero vê-los em breve. Boa noite. Tchau, tchau.